Gente, olha só, então agora no Papo Reto nós vamos trabalhar hoje esse assunto, reaprender a socializar depois da pandemia. Antes do padre chamar a nossa querida psicóloga, dá uma olhadinha primeiro nesse VT para você se familiarizar bem, dá uma olhadinha aí. De certa forma, fomos obrigados a nos isolarmos em nossas casas para que pudéssemos sobreviver. Após quase 2 anos com a chegada das vacinas, está acontecendo uma flexibilização nas regras de isolamento, permitindo que amigos e familiares se reencontrem. Entretanto, muitos ainda têm receio de sair e reencontrar outras pessoas. De início, o anseio em sair e festejar era um sentimento mútuo da sociedade. Todavia, com as mortes e sequelas da Covid-19, essa vontade se tornou pânico e pavor. Pensar que uma pessoa pode estar transmitindo o coronavírus se tornou a maior preocupação e, portanto, a necessidade de se afastar parece ser a melhor opção. Infelizmente, ficar isolado desta forma e por tanto tempo pode ser prejudicial para a saúde mental. Esta solidão cria uma propensão maior a doenças como depressão e estresse. E também há uma tendência maior à paranoia e negatividade. Para compreendermos o porquê de reaprendermos a socializar, acompanhe agora o nosso Papo Reto. Olha aí, minha gente bonita, um assunto bem bacana, hein? Por causa disso, eu fiz questão de chamá-la, né? A nossa querida psicóloga maravilhosa, que o padre gosta muito. A nossa querida Adriana Severini. Adrianinha, mais uma vez, boa tarde para você. Deus abençoe, minha querida. Amém, padre. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Bem, graças a Deus. Adrianinha, olha aí, Adrianinha, um assunto apetitoso no bom sentido, né? Um assunto que, nossa, dá muita conversa sobre isso. Mas, dentro do nosso tempo limitado, eu quero já aproveitar para colocar para você. Se a gente pensar bem, Adrianinha, você que é uma grande psicóloga, na história, a gente pegar a história da sociedade, a sociologia, nós vemos que o ser humano ele passou por várias etapas, gerações tinham outros comportamentos. Quando veio o novo, teve que ter toda uma readaptação do novo. Por exemplo, na época da industrialização, depois na época das tecnologias, enfim. As sociedades vão morrendo, vão vir uma nova etapa. Com a pandemia, nós estávamos vivendo um capitalismo meio que numa rotina já de um costume mundial, né, do consumismo, do ir, vir, fazer. A pandemia, ela deu uma parada de quase 2 anos, como você viu. A pergunta é o seguinte, essa mudança que nós tivemos que nos prender dentro de casa, ter um afastamento, tudo mudou e a gente está percebendo que a partir de agora pode promover, além dos danos psicológicos, pode haver também mudanças profissionais, surgir novas modalidades, um novo comportamento vai estar surgindo. A sociedade talvez não será mais a mesma, porque foi um baque grande em 2 anos. Na sua opinião, como psicóloga, realmente nós vamos ter que nos reaprender às palpadelas, a um novo momento da sociedade, mudando tudo profissionalmente, de uma maneira familiar e também com convívio social? Vamos, a gente está precisando reaprender todo o processo de contato com outras pessoas. Porque no trabalho, principalmente o pessoal que faz trabalho administrativo, que teve essa possibilidade de ficar no home office, eu não acredito que as empresas voltarão 100%, então as pessoas vão precisar aprender como lidar, como dividir esse tempo, de ficar 2 dias na empresa, 3 dias em casa, ou vice-versa, e como ir trabalhando com isso. E também isso acaba afastando um pouquinho da relação que a gente tem com a empresa, aquela sensação de sentimento de pertencer, de fazer parte, ela é criada com aquele vínculo que você tem no dia a dia.
isso diminui. Então, a gente vai precisar, tanto as empresas como as pessoas, trabalharem esse vínculo, como fazer que as pessoas se sintam parte de algo que elas não estão ali presentes no dia a dia. E no nosso convívio social, eu já tenho visto pessoas que estão com muita dificuldade de se socializar. Elas têm ainda, algumas têm muito medo, que eu acho que aí precisa um sinal de atenção, porque é para a gente ter medo, mas um medo controlado, um medo que a gente consiga manter todas as regras de, vai num lugar mais aberto, distanciamento, álcool em gel, máscara por enquanto em lugar lotado, eu acho que precisa usar, mas você não pode ter medo e se manter isolado de todo mundo. Eu acho que aos pouquinhos começa a se socializar, ir a um parque, fazer um piquenique no parque com os amigos, com os familiares. Então você vai aos pouquinhos, sem forçar nada, porque nós somos seres sociais. Se a gente se isolar, foi como disse o VT, a gente pode desenvolver várias questões muito sérias. A depressão é uma delas. Infelizmente, a depressão entre jovens e adolescentes aumentou muito, e entre os adultos também, entre os jovens idosos, também aumentou muito. Foram os dois extremos, porque as pessoas foram onde ficou os novos, porque parece que cortaram a vida deles. Entendi. E os mais idosos, aquela sensação, eu tenho pouco tempo de vida e não estou podendo curtir a minha vida, esse pouco de tempo de vida que eu tenho. Perfeito. Ótimo. Já já vou fazer uma outra pergunta, aproveitar a sua presença como grande psicóloga, para tentar nos ajudar a conviver nessa volta para a sociedade, meio que no fim da pandemia, né? Deus queira que realmente estejamos todos no fim. É isso aí. Já já o padre volta a falar com você, Adrianinha. O padre tá conversando. Se nós temos um grande tenor, nós temos uma grande psicóloga aqui. Minha querida Adrianinha. Adrianinha. Obrigada. Não, eu não tô falando para te agradar, não. Eu tô falando por aquilo que você é. A gente já tem várias informações assim, que muitas pessoas estão te procurando, estão muito satisfeitas com o seu trabalho, os seus atendimentos que você faz, que você é uma super profissional, está ajudando muita gente. Deus abençoe, viu? Que bom, fico muito feliz, amém. Espero continuar ajudando mais pessoas ainda. Maravilha. Mas, Adrianinha, vamos lá, olha, nós poderíamos dizer que existem, então, alguns caminhos dentro da psicologia para favorecer essa readaptação na sociedade. Mas antes, só para acoplar a pergunta, nós poderíamos dizer que tudo na vida a gente tem que encontrar benefícios. Infelizmente, até na morte de pessoas, assim, às vezes você não vai entender por que morreu alguém perto da gente. Mas até o fato daquela pessoa não estar mais perto de você pode ter ajudado a você lutar sozinho, a você ter que buscar sozinho. Isso te fez crescer. Essa pandemia certamente criou um deslocamento muito grande na sociedade, muita gente já não pode se ver como se via antes, mas também tem os seus benefícios de recomeçar uma nova jornada em muitas coisas. O que nós poderíamos dizer dentro da psicologia para nos readaptarmos a essa volta para a sociedade, talvez com uma maneira nova de trabalhar, mas que você como psicóloga fala, olha, a dica dentro da psicologia para você tirar um bem disso tudo é você tentar fazer isso, isso e isso para você viver um novo hoje. Acho que a grande dica é não se forçar a uma situação muito drástica para você sair de casa e se socializar. Então, vai aos pouquinhos, vai fazendo coisas que você se sinta seguro e que você não fique depois esperando, contando 14 dias para ver se você não está com vírus. Então, assim, se certifica de situações que você sinta que são seguras, com pessoas que você sinta que também tomam o mesmo cuidado que você. Perfeito. Então, não faça nada forçado, porque às vezes a gente tem a tendência, a gente ficou tanto tempo preso, que eu quero sair, eu quero fazer tudo. Não, não é assim. Então, eu vejo que o meu amigo ou um parente, ou os parentes estão se reunindo, e eu sou a única que estou com medo, tenho medo, sou a única que não quero ir por muito medo. Vai aos pouquinhos, vai quando for um grupo menor de pessoas, certo. Explica para essas pessoas que gostam de você o que está acontecendo, que você realmente sentiu muito medo e ainda continua sentindo. Sim. E que você precisa ir devagarzinho. Nunca force nada em você.
vai sempre aos pouquinhos se reacostumando, se readaptando a essa nova vida que a gente tem. Porque se a gente forçar, pode causar um trauma e você se recluir e se fechar cada vez mais. E aí você não vai mais ter coragem, vai demorar muito mais para sozinho você começar a dar um passo para fora dessa barreira que a gente criou para a gente se proteger desse vírus. Perfeito. Eu até acredito que a sociedade ela estava um pouco destemida antes da pandemia, no sentido de uma higiene, do convívio social. Eu sempre achei, por exemplo, você vai pegar um metrô, um ônibus, ainda mais aqui no Brasil, que o povo é muito descontraído, é muito desencanado. Eu acho que nós estamos nos reaprendendo a viver uma higiene na saúde. Isso tudo está ajudando a gente ter agora um crescimento de cuidados para o corpo da gente, né? Podendo conviver com as pessoas, mas colocando alguns limites que a gente não tinha antigamente. Você concorda com isso? Não. Aliás, eu não sei se você pensa por aí ou não. Não, concordo totalmente, porque assim, a gente não tinha o hábito de uma coisa simples, como lavar as mãos. Você chega num consultório, vem para o meu consultório, as pessoas não tinham o hábito de chegar e ir até o toalete, lavar a mão e vir. Não, eu entro de um paciente e outro, também não tinha esse hábito, já cumprimentava a pessoa com a mão. Sim. Agora você criou, além de lavar as mãos, você passa o álcool e começa a ver. Então são hábitos que foram criando que foi para o nosso bem. Mesmo o desenvolvimento das empresas para o trabalho home office, ele adiantou acho que uns 15, 20 anos, porque era uma necessidade que aconteceria, só que as empresas estavam muito reticentes com isso. E elas perceberam que elas podem deixar os funcionários em casa, eles trabalham tão bem, ou às vezes até mais, esse é o problema. Boa. A gente aí precisa encontrar o meio termo. Sim. E ao mesmo tempo ela tem contato com a família dela. Então a gente está vivendo assim, a possibilidade de pais e mães ficarem mais tempo com seus filhos, ou mesmo dos seus filhos que são adultos, ficarem mais tempo com seus pais idosos, que antes você não tinha tempo. A gente vivia trabalhando e você via os pais, às vezes de 15 em 15 dias, a cada uma vez por vez, porque não dava tempo. E com essa pandemia, essa possibilidade de trabalhar em casa, isso foi bom porque você começou a conviver com a família e viu a importância disso, a importância de estar próximo de pessoas que você gosta. Porque a gente acabou escolhendo para conviver conosco nesse período as pessoas mais importantes. Então, aquele colega que você via de vez em quando, você acabou, nem que você esqueceu, você bate papo com ele, mas você não iria se arriscar para encontrar com essa pessoa e nem arriscá-lo. Então, a gente conseguiu perceber a importância dos pais, dos amigos, dos irmãos, de pessoas próximas de verdade da gente, não de colegas só. Perfeitamente. Acho que antes a gente estava muito voltado para aquilo, para balada, para o meu colega, que não sei o que, porque era fácil. E a gente começou a perceber, não, eu preciso ter um contato maior com as pessoas que de fato eu amo e que me amam também. Perfeito. Eu também até acredito, né, que eu acho que com a evolução, isso é uma questão mundial, eu acredito que em muito pouco tempo, talvez aqui mais alguns poucos meses, eu acho que todos nós vamos ter um acesso também de você poder ter em casa, até para as avós, os parentes próximos, falar, olha, eu quero abraçar. Mas para eu abraçar, eu tenho que ter certeza que o outro não está no risco, nem eu. Talvez um teste imediato, coisa que você tem que pagar hoje para fazer, né? Mas de repente todos nós teremos esse acesso para falar, olha, eu estou indo na tua casa, ó, acabei de fazer o teste, mostro na tua frente aqui, ó. Eu sei que é uma coisa até um pouco constrangedora, mas nós vamos ter que nos reaprender até conviver com isso, que é uma maneira de lavar você na frente do outro, falar, olha, eu estou limpo, eu estou me cuidando porque você tem um valor para mim, né? Não só eu, Exatamente. Mas você tem um valor para mim. Isso é muito importante. Eu acho que tudo isso está ajudando muito. Tem uma maquininha igual, assim, a máquina que a gente usa para medir a insulina, eu acho que daqui a pouco todo mundo vai ter alguma coisa assim, para você ver se, olha, tô tudo bem, você tá tudo bem, então a gente pode sair, não tem problema. Podemos sair, podemos ficar no carro aqui, todo mundo sem máscara, agora vamos, né? Com calma, com calma. Mas olha, querida... Devagarinho. Acho que a gente já esperou tanto, não custa nada esperar mais um pouquinho e ir com calma. Tá. Eu acho que aí você pegou para a gente fazer esse fechamento. A questão nossa é que nós, todos seres humanos, nós temos um bichinho que se chama impaciência, que é tão difícil da gente trabalhar ela.
E eu acredito que agora essa pandemia está treinando, é uma possibilidade de eu trabalhar essa palavra paciência, né? Ou patientia no latim, que é ter paciência, ter calma, ter fé, que as coisas vão se ajeitar. Querida, beijão no teu coração, nossa grande psicóloga. Beijo no coração de todo mundo aí. Ótimo final de semana. Para você também, minha linda. Deus abençoe você. Obrigada.